Eu estava entre duas palavras para ministrar nesse domingo. E eu tinha deixado a outra palavra toda pronta já. Mas de ontem para hoje, eu senti o Espírito Santo me impulsionando a compartilhar essa, que eu já tinha, de certa forma, até deixado em stand-by. Mas aí eu voltei a ela e quero compartilhar com vocês. Abençoados para abençoar. Vamos repetir comigo? Abençoados para abençoar. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do 3 ao 10 e depois nós vamos ler o 16. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. E agora encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Tem o 16? Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata. Então vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Espírito Santo, é Ele quem fala conosco, que não seja a minha palavra, que não seja apenas informação, mas seja a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Convido você a colocar a mão sobre o seu coração. Senhor, colocamos o nosso coração porque nós oramos para que, Senhor, os olhos do nosso coração sejam abertos. Senhor, os ouvidos espirituais sejam abertos. Nós não queremos apenas ouvidos físicos, mas dá-nos ouvidos de discípulos, Senhor, que ouvem a voz do Mestre, Senhor, e que uma vez o Senhor fale e 2 vezes nós possamos ouvir. Que essa palavra gere vida, que essa palavra gere mudanças, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui 4 leprosos sentados à porta da cidade. Esses leprosos eu quero comparar a nós. Por quê? Muitas vezes nós estamos acomodados. Eles estavam sentados à porta da cidade. Deixa eu te explicar. Não era permitido que um leproso morasse dentro da cidade. Os leprosos, eles ficavam fora da cidade. Então, por isso que eles estavam ali, na porta da cidade. Então, era uma condição muito humilhante. Era uma condição de doença, mas também era uma condição de acomodação. Eles diziam assim: nós não podemos mudar
o fato de que somos leprosos, de que a gente tem que ficar fora da cidade, né, excluídos. Então, a vida é assim. Vamos continuar vivendo a nossa vida de leproso. Então, muitas vezes nós estamos, né, acomodados. Nós estamos acostumados, irmãos, com a situação que a gente está vivendo. Às vezes são pecados na nossa vida que a gente se acomoda, que a gente se acostuma e que a gente diz assim, não consigo mais vencer. Às vezes são situações na família, no casamento, e a gente fica, não, isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Uma lepra que se apega e a gente acha que não tem solução. Às vezes a nossa vida espiritual está pobre, rasa. Às vezes a nossa vida espiritual está fria, estamos distantes de Deus. E a gente diz, não tem como mudar. Muitas vezes a gente diz assim, não tenho forças para mudar. Queridos, eu estou falando de algo que eu enfrentei e enfrento. Muitas vezes nós estamos numa guerra em nossa mente, com sentimentos dizendo, isso nunca vai mudar, isso nunca vai mudar, você nunca vai mudar, isso nunca, sabe? E nós nos rendemos a essa acomodação. Eles estavam acostumados com a vida de leproso. Lepra na Bíblia é uma doença de pele, né? Ainda hoje é uma doença de pele, mas a lepra da Bíblia, ela simboliza o pecado. Simboliza incapacidades emocionais, incapacidades espirituais. Às vezes é uma incapacidade financeira. Tem gente que tem lepra nas finanças. Não, isso nunca vai mudar. Eu nunca vou deixar de dever. Eu nunca, né, vou ter liberdade financeira. Eu nunca vou viver o melhor de Deus nessa área. Qual é a tua situação? Só você pode dizer, eu digo da minha, eu sei a minha situação. Mas a verdade é que esses 4 leprosos aqui, eles, né, representam muito bem a nós. Porque há uma acomodação, estamos acostumados, não é, com uma situação e que a gente diz, não há mudança. Agora é interessante porque eles estavam assentados onde? Onde eles estavam assentados? Vamos lá, gente, me ajudem. Onde eles estavam assentados? Na entrada, na porta da cidade, né? Coloca aí, por favor. Isso. 4 homens leprosos que estavam no portão, na porta da cidade. Olha para mim, porta naquela época era equivalente ao fórum de hoje. O fórum ali, na Avenida Rui Barbosa, um lugar de decisões. Seria equivalente também ao mercado Ceasa, por exemplo, onde as pessoas vão ali para negociar, onde as pessoas vão ali para vender, para comprar. Porta da cidade era um lugar de decisão. Porta da cidade era um lugar de negociação. Os negócios eram feitos na porta da cidade, porque é onde os mercadores, os comerciantes entravam e saíam, mercadorias entravam e saíam, animais entravam e saíam. Então a porta, naquela cultura, naquela época, era um lugar de decisão. Eu não sei se você lembra do livro de Ruth, quando Boaz decide, né, assumir Ruth para casar com ela, ele vai para a porta da cidade fazer a negociação. Estou falando de negociação no bom sentido, tá? Não é que Ruth era uma mercadoria. Mas ele foi lá pedir permissão para que ele pudesse ser o resgatador de Ruth, já que tinha um outro antes dele que podia casar com ela. Então ele foi lá pedir permissão. E eles tiravam o sapato, e o sapato era como se fosse a assinatura. Então porta da cidade era um lugar de decisão. Então leprosos na porta da cidade, acomodados. Sabe, isso mostra para mim uma parte que Deus colocou em nossa alma. A nossa alma é composta de emoções, de intelecto, mas a nossa alma ela é composta de vontade. A alma é dividida em 3: intelecto,
que são os pensamentos, as memórias, emoções. Todo tipo de emoção está na nossa alma, mas também existe uma parte da alma que se chama vontade, decisão, volição. Se você nunca ouviu essa palavra, volição significa a capacidade de decidir. E eu creio que nessa parte nós estamos muitas vezes incapacitados. Nós temos as emoções, nós temos os pensamentos, nós nos lembramos, nós temos memórias, nós temos sentimentos, mas onde é que a gente muitas vezes não tem força na decisão? A nossa decisão está leprosa. Então esses 4 leprosos à porta da cidade, está mostrando aqui que eles não conseguiam decidir. Eles não conseguiam se levantar para tomar uma decisão. A decisão é muito importante, irmãos. Agora eu quero dar uma palavra de advertência aqui, tá? Porque algumas pessoas ouvem, às vezes, uma mensagem. Isso já aconteceu comigo. A gente ouve uma mensagem, a gente pega uma parte da mensagem que nos agrada, não é? E a gente diz, não, Deus falou comigo. E a gente pega aquela parte ali e a gente vai e age muitas vezes sem que a gente analise um contexto, tá? Estou falando de tomar decisões, mas deixa eu te dar uma palavra de advertência. Nunca decida sob pressão. Está sendo pressionado para decidir? Não decida. Eu já fiz isso e já errei. Não decida sob pressão. Não decida sob pressa. Pressa e pressão, tá? São um pouco diferentes. Às vezes as pessoas estão assim, vamos, dê uma resposta, vamos lá. Às vezes as pessoas me ligam, mandam uma mensagem, querendo que eu dê uma resposta de algo muito importante. Não, é urgente, vamos. E eu já fiz isso, sob pressão e sob pressa, e decidi errado. Precipitado, sem calcular, sem ponderar. Não decida cansado. Não é? Acontece demais isso. Termina o culto, o segundo culto, então a gente está cansado, né? Para quem não sabe, o dia de trabalho do pastor principal é o domingo, né? Dia de domingo para nós é pegado. Acordamos cedo, Cristiane vem para a aula da escola ministerial. Eu não estou dando aula por enquanto, mas eu venho junto. Quando eu não estou no ensaio, estou preparando terminando alguns detalhes da mensagem. Temos o primeiro culto, voltamos para casa, o nosso horário de almoço é bem curtinho. Quando a gente não tem, um almoço de comunhão, quando tem almoço de comunhão, já sei, como é o caso hoje, tem um discípulo nosso que está aniversariando, então eu já sei que hoje a gente não vai descansar. Então já me preparo. Voltamos para o culto da tarde, e aí no final do culto, eu desço essas escadas, chega uma pessoa pedindo um conselho, uma opinião, quando eu estou cansado. Querendo tratar às vezes um assunto muito sério quando eu estou cansado. E eu já fiz isso. E quando eu estou cansado, estou falando de mim, eu fico chato. Ninguém aqui fica chato quando está cansado, tá? Eu fico chato. Ou eu fico cabuloso. Eu fico impaciente. Olha, eu cansado, eu sou pior do que com fome. Com fome eu ainda, porque a gente jejua, a gente é acostumado com campanhas, então não tem um problema às vezes de estar com fome, mas cansado, eu fico muito, muito afetado na minha capacidade de emitir opiniões e decisões. Então, não decida sob pressão, sob pressa, cansado. Outra coisa, quando você está em dúvida, qual é aquela placa que tem lá na estrada? Qual é aquela placa que tem na estrada? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Os acidentes acontecem e com mortes, por quê? Porque a pessoa não dá tempo. Será que dá? Será que não dá? Dá, não dá, dá, não dá. Não, eu vou. E na dúvida, ele vai e acontece um acidente. E muitos acidentes são fatais. Eu mesmo, não é porque tem um policial rodoviário aqui que eu vou fazer a média com ele, não. Mas eu não faço ultrapassagens imprudentes. Sabe, se eu não estiver vendo, o outro lado já fiz. Mas sabe quando dá aquele frio na barriga e você diz, escapei fedendo. Mas é melhor do que morrer cheirando. Escapei fedendo.
Então eu não gosto, sabe? Eu não gosto de ultrapassagens arriscadas na dúvida. Então na dúvida eu não devo tomar decisão. Outra coisa que eu coloquei aqui: quando eu estou com questões mal resolvidas no meu coração, eu estou magoado, eu estou chateado com aquela pessoa ou com uma situação, aí eu vou decidir. É certo que você vai decidir errado e que você vai se arrepender. Eu já tomei decisões magoado, irritado, com raiva. Por exemplo, às vezes com os meninos, né? Vou botar Abner de castigo, vou botar Adriel de castigo, e eu estou chateado com eles. Então naquela hora meu filtro acabou. Eu vou exagerar, com certeza. Por quê? Porque eu estou chateado. Como dizia minha mãe, eu estou com sangue quente, né? E nesse caso eu não sigo o exemplo da minha mãe, porque minha mãe, ela dizia assim: eu só vou lhe disciplinar quando eu estiver com sangue quente. Olha, quando eu estiver com sangue fervendo, aí eu disciplino você, porque eu disciplino com gosto. Não, a gente aprendeu errado muitas vezes. O que foi que a gente aprendeu com os nossos pastores, né, com especialistas em família? Não discipline, não coloque em castigo quando você está com raiva. Deixa a poeira baixar. Pastor, e como é que eu vou disciplinar sem raiva? Exatamente. Porque a disciplina não é um descarrego de raiva. A disciplina tem que ser uma demonstração de amor. É meio complicado isso, mas isso aí já é um outro assunto, né? Então, essa é uma palavra de advertência. Cuidado quando você vai decidir. É certo que a gente tem que decidir. E eu estou pregando sobre isso, tá? Não estou aqui advogando, né, e incentivando que você continue na passividade, dando desculpas para não decidir. Porque os 4 leprosos estavam passivos, assentados à porta, acomodados. Agora, vamos para o verso 3, a parte B. Coloca aí, por favor. Eles disseram uns aos outros. Gente, tem hora que a gente tem que conversar conosco mesmo. Não é doidice não, tá? De vez em quando eu fico assim, perto da porta do banheiro e Cristiane lá dentro. Meu Deus, ela está conversando com quem? Eu digo: Cristiane, estava conversando com quem? Ela estava conversando comigo mesma. Digo: isso é um sinal. Isso é um sinal. Não, é não. Às vezes nós temos que questionar a nós mesmos. Um diálogo consigo mesmo. O Salmo 133 não. O Salmo 103 é um diálogo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem está falando com quem? Quem está mandando em quem? O salmista, né, está dizendo a ele mesmo: alma minha, bendiga ao Senhor. Alma minha, louve ao Senhor. Às vezes nós temos que ter esse tipo de diálogo conosco. Por quê? Porque nós somos muito complacentes com a gente mesmo. Nós somos muito caridosos conosco mesmos, né? E eu lembro de uma frase da Valnice Milhomens, e ela diz que a alma é um animalzinho de estimação bem difícil de você lidar. Sabe aquele gato manhoso, Garfield? Manhoso, preguiçoso, guloso, egoísta, individualista. Você já assistiu algum filme do Garfield? Você sabe que há uma diferença, né, entre gatos e cachorros, né, e cães. Você alimenta o gato e ele diz: eu sou Deus. Você alimenta o cachorro e ele diz: você é Deus. Tem crente que é gato e tem crente que é cachorro. Tem crente que recebe bênçãos de Deus, aí diz: Deus não fez mais do que o favor dele de que me abençoar, porque eu sou demais, eu mereço. Isso é o crente gato, Garfield. O cachorro não. O crente cachorro, Deus abençoa, ele diz: obrigado Deus, eu não merecia. E ainda fica abanando o rabinho, não é? E querendo lamber. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, eu não merecia. Já notaram que eu não gosto muito de gato, né? Desculpa, tá? Se você gosta do seu gatinho, tudo bem, nada contra. Mas, eu não sei porque eu estou falando de cachorro e gato. Hã?
Muitas vezes isso, a gente vai alimentando o pecado, e a gente vai sendo muito complacente. Geralmente o que é que a gente é? Conosco mesmos, a gente é muito complacente, a gente dá muita chance a nós mesmos. Com os outros? Com os outros eu sou muito exigente. Com os outros eu não dou chance. Com os outros tem que andar na linha. E você? E com você mesmo? Era para ser o contrário. Eu tenho que ser exigente comigo e complacente com os outros, perdoador com os outros, dar novas chances aos outros, porque não foi assim que Deus agiu conosco? Foi ou não foi? A gente merecia, queridos, o perdão? Vamos lá, eu preciso que vocês interajam comigo. Quando vocês interagem, eu entendo, que eu estou conseguindo comunicar algo de Deus para vocês. Sabe, nós temos que vencer esse sentimento de passividade, de acomodação. Então, eles disseram uns aos outros um diálogo consigo mesmos. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Estavam conversando entre eles. Precisamos questionar, irmãos, a nossa acomodação, a nossa passividade, a nossa resignação diante de questões espirituais, diante das situações desafiadoras da vida, dos problemas que vão surgindo. Nós precisamos ter esse diálogo muito sincero conosco mesmos e nos desafiar. Por que nós vamos ficar aqui? Volta o versículo, por favor. Por que nós vamos ficar aqui sentados até morrer? Eles foram realmente bem sinceros. Os 4 conversando, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então não custa nada a gente se levantar e ir até o arraial do inimigo. Por quê? Porque se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for no arraial do inimigo, a gente também morre. Então, entre morrer e morrer, vamos morrer. Mas vamos morrer andando. Amém? Vamos morrer lutando. É aquela história, o não a gente já tem. A gente tem que ensinar isso aos nossos filhos, Eu não aprendi isso. Eu achava que eu sempre tinha o sim. Aí quando eu recebi um não, bicudo, trombudo, emburrado, porque eu achava que eu tinha a obrigação de sempre receber sim. Alguém me disse, não, Marcos, você tem que inverter, você tem que contar com o não. E se o sim vier, então você recebe um bônus. Então eles tiveram essa atitude. A morte a gente já tem. Se a gente continuar aqui passivo, acomodado, a nossa lepra, a nossa condição, vamos morrer. E o que estava acontecendo? Esqueci um pouco de contar a vocês esse contexto. Havia fome na cidade, certo? A cidade ela estava cercada por inimigos. A cidade estava fechada, porque naquela época os portões fechavam quando os inimigos ameaçavam, então não entrava comida e eles estavam passando fome dentro da cidade. A cidade estava numa situação terrível de fome. Você pode ler os versículos finais do capítulo 6 para você entender esse contexto. Então tinha fome em Samaria. Então tinha fome dentro da cidade, eles estavam fora da cidade com fome, mas leprosos, acomodados, e tinha o arraial do inimigo bem próximo, que eles podiam ir lá, clamar por misericórdia e talvez alcançar misericórdia, ou serem mortos. É essa a situação. Agora, o que é que eles dizem? Levantemo-nos, mostra aí o verso 4, por favor. Saia da passividade e da acomodação. Como? Se decidirmos entrar na cidade, que estavam na porta, se a gente decidir entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos aqui, também morreremos. Pode passar. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Gente, o que eu vejo aqui, sabe, é melhor a gente arriscar. É melhor a gente tomar uma decisão. É melhor a gente se levantar e vencer essa passividade, porque de todo jeito a desgraça está feita. E pode ser que lá ainda haja esperança de que os sírios
poupem a nossa vida e nos façam de escravos, mas pelo menos comida a gente tem. Ou seja, era melhor arriscar, era melhor se levantar e ir. Por quê? Sabe o que eu vejo aqui? A fome. O que impulsionou os 4 leprosos foi a fome. Olha para mim, tem uma fome colocada por Deus em nosso coração. Tem uma fome, sabe? Tem uma fome pelo próprio Deus. Tem uma fome de fazer a vontade de Deus. Tem uma fome de ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Tem várias fomes que Deus coloca em nosso coração. Sabe, tem fome em nosso coração, e é uma pergunta que eu estou fazendo. Tem fome em nosso coração suficiente para nos impulsionar à ação? Porque quando nós estamos fastiosos, quando nós estamos sem fome e leprosos, que situação? Não há algo que nos impulsiona. Porque às vezes isso já aconteceu muito comigo. Eu tenho limitações, eu tenho problemas, né? Eu tenho condições muitas vezes na minha alma que me limitam, mas tem fome. Tem fome. Não, eu quero servir a Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer diferença, eu quero fazer diferença nessa geração. Eu não posso morrer cheio, eu tenho que morrer vazio. O que é isso? Eu tenho que derramar tudo que Deus derramou na minha vida, eu não posso levar para o cemitério. Tem uma fome em meu coração, tem uma fome em meu coração por fazer diferença. Em cada um aqui tem essa fome. Agora essa fome ela vai sendo sufocada. Essa fome de agradar a Deus, essa fome de servir a Deus, essa fome de fazer diferença, de ser relevante. Foi Deus quem colocou, mas ela vai sendo sufocada. A gente vai sufocando com várias situações. Mas a fome impulsionou e eles tomaram a primeira grande decisão. A primeira grande decisão é: eu vou me levantar para buscar mudança para a minha própria vida. Olha para mim. A primeira grande decisão é: eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero ser abençoado. Esse é o primeiro, tá? Pegando o tema da mensagem. Eu quero ser abençoado. Eu quero experimentar a bênção de Deus, o favor de Deus, a intervenção de Deus na minha vida. Eu quero uma mudança. Eu não vou ficar aqui assentado na porta da cidade com essa lepra. Eu quero uma mudança. Gente, coloca essa frase. A maior e melhor decisão que uma pessoa pode tomar, qual é? É a mudança que muda a nossa vida e o nosso destino eternamente. Então eu quero falar aqui para pessoas que ainda não se decidiram por Cristo. Ainda não decidiram entregar suas vidas a Jesus. Essa é a maior e a melhor decisão, é entregar o nosso destino ao Senhor, o nosso futuro ao Senhor, para que os nossos planos sejam os planos de Deus, para que Ele conte conosco agora, aqui, nesse momento, nessa hora. Essa é a primeira e maior decisão que alguém pode tomar. E eles se levantaram, já era noitinha, ao anoitecer, e eles foram para o arraial dos sírios. Então coloca aí esse gráficozinho. Decisão, eu decido, eu me levanto, ou seja, eu me esforço, foi o que eles fizeram, conversaram entre si, decidiram. Se levantaram, correram o risco. Olha para mim, quem não quer correr risco, não pode mais viver. Final desse culto, vem aqui à frente. Pastor, eu não quero mais correr risco na minha vida. Pode vir aqui à frente, eu vou orar para você ser promovido à glória. Em outras palavras, para Deus te levar. Quem não quer correr risco? A partir do momento que a gente vive, a vida já é um risco. Dormindo, a gente corre risco, né? Menos, mas corre. Acordou, abriu os olhos, colocou os pés para fora da cama, risco. Colocou os pés para fora de casa, risco. Vai viajar, eu já sei.
Estou correndo risco. Não só por mim, até pela imprudência dos outros. Fomos para Fortaleza essa semana, tem um tempo, né? Uma viagem ministerial. Gente, não é viagem de turismo, viu? Até eu não gosto de colocar coisas em redes sociais. Cristiane, ela gosta de ficar postando stories, mas eu sei que tem gente, né, que fica, ai, só vive viajando, só vive luxando. Ai. Então eu não gosto muito não, tá? Eu sou um pouco assim, porque às vezes exposição demais, né, é mal interpretada. Mas nós fomos a uma viagem ministerial. Esse ano a gente não teve viagem ministerial. Nós não fomos para Porto Alegre, né, para ter discipulado com o pastor Ivanildo e a pastora Cleia. Estávamos planejando, mas as passagens aéreas estão muito altas. A pastora Cleia também está passando um momento delicado na saúde. Então eu disse, pastor, a gente não vai, mas nós vamos a Fortaleza. É mais próximo, né, um custo menor, e nós fomos. Queridos, ao entrar no avião, eu sei que eu estou correndo um risco. Claro que o avião é o meio de transporte mais seguro do que um carro. Ontem à noite eu fui para Lajedo, né? Eu e o Cristiane fomos lá ministrar na Comunidade Esperança, lá do nosso irmão Saulinho. Eu sei que eu corri mais risco na pista ontem à noite do que viajando de avião, mas eu corri risco. Resumindo, a vida é um risco. E quem não quer arriscar, não vive. Eu ia dizer, não vive. Não vive. Não vive. Ah, eu vou casar. Um sério risco que eu estou correndo. Tem um casalzinho ali recém-casado, tem outro ali atrás. É um risco. Ah, eu vou ter filho. Outro risco. E assim é, irmãos. Então, decisão, esforço, eu me levanto, eu corro risco, mas o bônus, o prêmio é o quê? A mudança. O prêmio é a mudança. E eu vou ver aqui com vocês, nós estamos já terminando, mas Deus honrou aqueles leprosos. Olha a frase que eu coloquei, que não é minha, tá? Eu não sei quem disse isso, mas alguém disse que a nossa fé, ela honra Deus e Deus honra a nossa fé. Vamos repetir essa frase? Quem quiser, tá? Que hoje também o povo está assim, eita, esse pastor fica pedindo para ele ficar repetindo o tempo todo. Diga para o seu irmão. Não, se você quiser, querido, você é livre. Repita se você quiser, tá bom? É, gente, a geração que a gente está vivendo é mimizenta. É melindrosa. É. A gente manda o povo ajoelhar. De novo. Meu Deus do céu, vou sujar minhas calças. Faça se você quiser, querido. Até porque não adianta você fazer só porque a gente está pedindo. Você não é um robô? Você não é uma máquina? Né? Agora sim também, inclina teu coração. Pega esse coração velho e duro e quebra ele. Então vamos lá. Se você quiser, né? Se você se sentir confortável. Eu não aguento isso. Vamos lá. A nossa fé honra a Deus. E Deus honra a nossa fé. Foi o que aconteceu aqui. O Senhor fez ouvir um ruído no arraial dos sírios. Coloca o versículo. Porque o Senhor tinha feito. Eles se levantaram e foram, tá? Era de noite. Estavam a caminho, mas eles não sabiam de nada. Olha o que aconteceu. Enquanto eles se levantaram e foram, o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros, mas não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha grande exército. Por quê? Porque o rei de Israel estava com medo, trancado em Samaria. Não tinha exército. Mas o Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Ele sabia que aqueles 4 leprosos tinham tomado uma decisão finalmente. E eles sabiam que a decisão que eles estavam tomando não somente abençoaria eles, a gente vai chegar lá. Mas Deus já viu tudo. Deus já viu que os leprosos seriam abençoados, mas que os leprosos abençoariam. Vamos lá, pode passar. Então eles ouviram um ruído de carro, de exército, de maneira que disseram uns aos outros. Agora é os sírios, né, conversando. Ouviram um ruído. Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram, os inimigos foram confundidos.
O ruído veio, mas não tinha nada, era Deus, eram as asas dos anjos. Meu Deus não, né? Porque eles eram sírios, né? Então, meu Deus da Síria, né? Que eu esqueci o nome agora lá. Né? Não é Baal não, era outro Deus lá. O rei de Israel veio com exércitos. Eles se levantaram, fugiram, abandonaram as tendas, estavam com muito medo. Abandonaram cavalos, jumentos e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua própria pele. Deixaram tudo para trás. Coloca mais à frente. Assim, e os leprosos estão caminhando em direção do arraial do inimigo, sem saber de nada. Porque fé é assim, gente. A gente não precisa saber antes. Se a gente souber antes, não é fé. A gente age em fé enquanto Deus está operando. Por exemplo, agora, tu estás aqui. Aí você diz assim: Senhor, eu estou aqui, cultuando o Senhor, congregando, eu estou ouvindo tua palavra, eu te adorei, Senhor. E enquanto eu estou aqui, eu creio que o Senhor está cuidando daquele problema lá em casa. Amém? Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que amanhã de manhã, segunda-feira, o Senhor já tomou a frente naquele problema na minha empresa, no meu trabalho, no meu negócio. Isso é fé. Não é ver para crer, é crer para ver. E eles se levantaram, e assim quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, e era o céu. Comida, bebida, e mais do que isso, prata, ouro e roupas. Porque os sírios tinham deixado tudo para eles. Esse é o nosso Deus. Tem um versículo da Bíblia que diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, irmãos? É a graça de Deus cooperando. É a graça de Deus operando. A gente não merece. Não merecemos. Mas é a graça de Deus. Pode passar. Então, eles foram abençoados. Mas poderia parar aqui a história, gente. A história não para aqui. Eles até queriam parar aqui, certo? Então vamos lá. Comeram, beberam, abundância de ouro, de prata, de vestes. A princípio foram egoístas. Por quê? Porque entraram numa tenda, comeram, beberam. Eu acho que eu imagino, né, aqueles homens com fome, né, e colocando comida, e a comida saindo pela boca, sujando a roupa toda, né? Esconderam, pegaram as riquezas, esconderam. Foram para outra tenda. Tem mais comida. Aí foram lá e meteram a cara na torta, né? E comendo macarrão e chupando assim o macarrão. Mais coisa. Pegaram as coisas e esconderam. Que atitude era essa de esconder? Egoísta. Porque eles estavam dizendo o quê? Vamos guardar para nós. Olha para mim. Quantos de nós não estamos assim, não é, irmãos? Nos banqueteando com as coisas de Deus e assumimos a filosofia de Roberto Carlos, o rei. Quero que você me aqueça no inverno e que tudo mais vá para o inferno. Acho que os mais jovens não conhecem essa música. Ó, Adalto. Adalto era fanzaço do rei. Uns LP lá. Quer que eu cante? Não. Mas essa é a filosofia de muitos cristãos hoje. Eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado. Sim, e aí? Não, eu fui abençoado. E para nisso. Mas graças a Deus que eles não pararam aqui. Eles foram egoístas no início, queriam a bênção só para si, porque eles sabiam que a cidade de Samaria, que eles tinham acabado de deixar para trás, estava com fome. A cidade estava morrendo de fome, mas finalmente eles caem em si. Vamos ver o verso 9. Então, de novo, uma conversa entre eles. Olha como é boa. A conversa entre nós e nós mesmos. Então disseram uns aos outros: gente, não é certo. Espera aí. Eu acho que um deles, né? Geralmente é um que toma a iniciativa, né? Tem que ter um catalisador. Tem que ter um agente de mudança. E eu creio que aqui cada um de vocês são catalisadores e agentes de mudança. Tem que ter um que diz: não, peraí gente, peraí. Que foi, cara?
Não, peraí, deixa eu falar. A gente está aqui todo lambuzado, a gente está aqui com a barba toda suja de comida, escondemos um monte de riqueza. Não é certo o que nós estamos fazendo. Tem que ter coragem. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não têm mais coragem de falar a verdade. Parece que a verdade é a mentira. Parece que o que nós estamos pregando é a mentira. A gente tem vergonha de falar das verdades de Deus. Vocês viram o que fizeram com o Papai Noel na Noruega? Meu Deus, assim, para o mundo que eu quero descer. Porque nem um velhinho escapou. Nem um velhinho bonachão de bochecha rosada escapou. O mundo requer pessoas de coragem. Deve ter dito aí, é porque o texto bíblico, né, como é um texto em prosa, então ela romanceia, né, a situação. Mas eu acredito que teve um que tomou a iniciativa, e depois os outros concordaram. Porque é assim que acontece. Não, peraí, o que nós estamos fazendo não é certo. Este dia, e essa frase é chave, este dia, porque o dia se chama hoje, o dia se chama hoje. Então este dia é dia de boas notícias. O mundo está perdido, as famílias estão sendo destruídas, os casamentos estão sendo destruídos, meus irmãos. Duas coisas que Satanás está com ódio mortal: família e igreja. Família e igreja. E o diabo está investindo. Então hoje é o dia de boas notícias. Hoje é o dia de nós falarmos das boas notícias. E ele diz, e nós nos calamos. Nós estamos aqui comendo, nós estamos aqui nos empanturrando. Pode colocar. Se esperarmos até o amanhecer, porque era de noite, eles podiam continuar enchendo o bucho, eles podiam continuar se banqueteando, até não aguentar mais, bebendo, se embriagando. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Olha para mim, quem sabe a verdade, quem tem a verdade, quem tem a palavra e não fala, será tido por culpado. Diante de Deus, não teremos desculpas. Eu não preguei para a minha família, eu não preguei para os meus amigos, eu não preguei para os meus colegas de trabalho, eu não falei para a minha cidade a verdade de Deus. E seremos tidos por culpados, porque temos a verdade em nossas mãos. Eles tinham abundância de comida, de vestes, de ouro, de prata. Seremos tidos por culpados, então vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Pode passar. Assim eles foram e gritaram, chegaram lá na porta da cidade, começaram a gritar, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos ninguém, nem ouvimos, eles fugiram, deixaram tudo, encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então aí vai para o 16, que já é o desfecho. Então o povo saiu da cidade, saqueou o arraial dos sírios, e assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, ou seja, foi vendida a um preço irrisório, dada a abundância de coisas que eles saquearam. Queridos, eu quero terminar dizendo que nós somos abençoados para abençoar outros. Não pode morrer comigo, não pode se acabar em mim. É muito egoísmo da minha parte ter a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, e morrer isso comigo. E você não precisa, querido, de uma carta minha te autorizando oficialmente. Não, porque o pastor não me autorizou, já está autorizado por Jesus Cristo. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, façam discípulos de todas as nações. Já está autorizado pelo Senhor, que é o dono da igreja. Você não precisa de uma autorização minha ou de Cristiane para pregar o Evangelho. As boas novas têm que ser proclamadas. Então, para terminar, eles caem em si, reconhecem que a atitude deles estava errada, reconhecem que aquele dia era um dia especial. Por que era um dia especial? Porque a notícia tinha que ser dada na cidade.
A notícia era: tem comida, tem bebida, tem prata, tem ouro, tem vestes. A cidade estava morrendo. Eles foram tentados a ficar calados, mas finalmente eles vencem. E eles dizem: não temos tempo a perder, porque se calarmos, se ficarmos parados, seremos responsabilizados, seremos culpados pelo nosso egoísmo. Gente, eles poderiam se vingar. Por quê? Porque afinal de contas eles eram excluídos da sociedade, eram leprosos excluídos, então eles podiam se vingar. Vamos não, deixa a cidade morrer, eles fecharam as portas para nós, que morra tudo. Não. Eles foram altruístas, generosos, bateram a porta da cidade, foram instrumentos para salvar a cidade de Samaria. Então eu encerro. Qual a primeira grande decisão que você tem que tomar hoje? A primeira grande decisão é: eu quero ser abençoado e transformado. Quero que minha vida mude, pastor. Eu quero que a minha vida mude. Eu não vou ficar aqui passivo, assentado à porta da cidade, acomodado a uma lepra que se apegou a mim. Não. Gente, vocês não têm ideia das lepras que já se apegaram a mim. Talvez desse ambiente aqui eu tenha sido o mais leproso de todos. Eu era tão carente, que eu dizia: no dia que eu morrer, eu não quero que seja, eu estava até contando, não foi? Eu não quero que seja num feriado, nem no final de semana. Eu quero morrer num dia de semana, para todo mundo ir no meu velório. Porque se eu morrer no feriado, todo mundo viajou. E se eu morrer no final de semana também, o pessoal está querendo descansar. Eu quero morrer num dia de semana, porque eu preciso de muita gente no meu velório. Olha para mim, isso é o cúmulo da lepra. Isso é o cúmulo da lepra. Eu vivia em função de chamar a atenção, de mendigar. Sentimentos se apegando à minha alma, de incapacidade, de frustração. O Senhor me deu uma visão, para você que acredita nessas coisas, né? Eu creio que vocês todos são crentes. O Senhor me deu uma visão do dia do meu nascimento. Eu nasci aqui na Perpétuo Socorro. O Senhor me deu uma visão. No dia do meu nascimento, haviam já espíritos malignos naquela sala de parto, dizendo: mais um que vai ser frustrado, mais um que nós vamos destruir todos os sonhos. Assim como foi o pai dele, o avô dele, o bisavô dele. Eu ouvi isso naquela visão. Eu estava em Brasília nessa época, era aluno do Instituto Bíblico, e o Senhor me trouxe em visão para o momento do meu nascimento. Mas no cantinho da sala estavam esses demônios. Mas junto à minha mãe, eu vi o Senhor. E o Senhor estava dizendo: é um menino. É um menino. E ele vai fazer minha vontade. Eu sei que há uma torcida contra nós, mas eu quero te dizer, como Eliseu disse ao seu servo. Primeiro Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja a realidade, porque ele só está vendo o natural. Abre os olhos dele. E sabe o que foi que Eliseu disse ao servo? Mais são os que são a favor de nós do que os que são contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Fiquem em pé. Vamos orar encerrando. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós não vamos ficar sentados à porta da cidade, passivos, acomodados, acostumados à lepra, coisas que se apegaram ao nosso coração e nos paralisaram. Mas nós agora tomamos a decisão de nos levantar, de dizer: Senhor, honre a minha fé, porque eu me levanto em fé, eu ajo em fé, e o Senhor honrará a minha fé. Senhor, e fomos abençoados, fomos salvos, fomos, Senhor, encontrados por Ti.
O Senhor já nos achou. O Senhor preencheu o nosso vazio. O Senhor saciou a nossa alma. O Senhor nos deu comida. O Senhor nos deu um nome. O Senhor nos deu anel no dedo, sandália nos pés. O Senhor nos fez assentar à mesa. Éramos como um Mefibosete, aleijados, mas o rei nos chamou para sentar à mesa. Isso já seria demais, mas o Senhor ainda espera algo de nós. Abençoados fomos, salvos fomos, mas para fazer diferença. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de abrirmos a boca e falarmos do amor de Deus. Hoje é dia de proclamarmos a essa cidade, de proclamarmos aos vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Hoje é dia de boas novas e não nos calaremos, porque fomos abençoados para abençoar. Fale com o Senhor agora, antes de eu encerrar, querido. Antes de eu encerrar, fale para o Senhor: eu fui abençoado para abençoar. Eu não serei egoísta ao ponto de querer só para mim mesmo. Senhor, se Tu derramaste na minha vida bênçãos, se o Senhor me deu força, inteligência, recursos financeiros, se o Senhor abriu portas na minha vida, me deu um casamento, me deu filhos, se o Senhor me deu bens materiais, e mais do que isso, se o Senhor me deu a salvação, se o Senhor me deu o Espírito Santo, é muita riqueza, Senhor. E há um objetivo: que eu derrame isso em outros, que eu abençoe outros, que eu reparta com outros. E eu não vou me calar, eu não vou ficar parado aqui. Eu vou proclamar as verdades de Deus, eu vou falar do amor de Deus. Amém, queridos? Levante suas mãos, eu vou encerrar orando. Se você quer entregar sua vida a Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor, sai do teu lugar, vem aqui à frente. E se você quer receber uma oração específica sobre essa palavra, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Enquanto eu encerro, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Eu declaro que você é abençoado para abençoar. Para abençoar. Você é um multiplicador de bênçãos. Eu declaro isso. A palavra em teus lábios, os recursos que o Senhor te deu, é para abençoar. Em nome de Jesus. E você diz amém. E aplauda o Senhor. Faz teu querer em mim. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Se você quiser receber oração, eu vou estar aqui orando pelas pessoas. Pode vir aqui à frente.